Olá, estamos aqui em mais um FLF Cast e agora com a honra de receber Rodrigo e Iraê Tremembé. Eles são moradores da terra indígena Córrego João Pereira. São indígenas e moradores também. Sem demorar muito, eu queria passar a palavra para eles, eles têm muitas histórias para contar para a gente. E vou pedir para vocês se apresentarem e falar um pouquinho como é que é a vida, como é que é morar na aldeia. Bom, eu sou o Iraê, sou Tremembé, lá do município de Itarema, e gostaria de dizer que é uma satisfação enorme estar aqui nesse podcast, podendo falar sobre as nossas vivências, podendo estar aqui na Luciano Feijão, né, para contar sobre as nossas tradições e costumes. Eu sou o Rodrigo Tremembé, também sou da aldeia Córrego João Pereira, que fica em Itarema, aqui no Ceará. Eu sou designer de moda indígena e faço parte da Juventude Indígena Conectada, que é um grupo de jovens indígenas aqui do Ceará que fazem comunicação indígena. Sou membro também do Tamaim Arte Indígena, que é um grupo de artistas indígenas aqui do Ceará. E sou membro do Friday for Future, que é um grupo nacional e internacional que trata sobre justiça climática, sobre o meio ambiente e sustentabilidade. Muito bom. Muito obrigada, assim, um prazer imenso estar aqui com vocês, né? A faculdade, ela é uma honra receber vocês, assim, realmente. E queria perguntar para vocês, assim, como é que é morar na aldeia? Porque a gente tem, às vezes, uma visão um pouco distorcida de como é que é, assim, o tipo de moradia, como é que é o seu dia a dia. Eu sei que vocês nasceram e cresceram na aldeia, né? Sempre, desde sempre. Então, vocês têm uma vivência, assim, bem profunda, né? Para compartilhar aqui com a gente. Bom, a nossa relação com a aldeia, com o território, ela vai muito além do olhar físico, do toque físico, né? É uma relação muito genuína, é uma relação muito umbilical, que na verdade, nem quando nós deixamos esse corpo físico, a gente não corta esse cordão umbilical com a terra, né? Uma vez da terra, sempre da terra. E a nossa relação ela é muito, muito massa. Desde pequenininho a gente já começa a ter o contato com a terra, com as árvores, com a agricultura dentro do território. E muito pequenininho a gente começa a plantar no roçado, a gente começa a colher no roçado, a gente começa a caçar na mata, ainda pequenininho. E toma banho de chuva, toma banho de lama. E é muito massa poder se encontrar dentro de uma terra indígena, poder viver experiências dentro, não somente numa terra indígena, mas um local que tenha mata, que tenha mar, que tenha açude, que tenha praia. Eu não vou me estender muito, porque eu acredito que o Rodrigo também tem o que falar, né, sobre as vivências dele. É isso que o Iraê falou, né? A gente é da mesma aldeia e nossa relação com a terra ela realmente é umbilical, né? A gente nasceu da terra e a gente é uma extensão dela também, né? Então, quando a gente vem para cá, para a universidade, né? A gente está nesse espaço falando sobre isso, a gente está trazendo a nossa ancestralidade, está trazendo o nosso povo, né? Do contexto de aldeia, está aqui junto com a gente, nossas lideranças, nossas crianças, nossos professores, as nossas mulheres indígenas, né? Então a terra ela é mais do que o fator de território, né? As pessoas também são terra, né? Ela é uma extensão de nós. Muito bom. Essa conexão com a natureza, né? Enfim, eu queria saber, assim, de vocês, o que faz, né? O que define um indígena? O que faz um indígena ser um indígena? Porque hoje em dia a gente vê que tem muitas descobertas, terras sendo homologadas, né? Então, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Bom, quando a gente está em alguns locais públicos, muitas pessoas chegam na gente e perguntam como é ser indígena, ou até mesmo como é que eu faço para ser indígena. E a nossa resposta ela é muito... Às vezes as pessoas acham que são incisiva, talvez muito, muito curta, mas o que a gente fala é que essa pessoa procure os seus troncos familiares, procure a sua árvore genealógica.
Porque o que nos torna indígenas é saber que nós temos ancestrais, é que nós temos bisavô, que nós temos tataravô, que nós temos várias pessoas atrás da gente que pertenciam a um povo, que pertenciam a uma etnia, que isso nos torna indígenas. E além desse sangue que corre em nossas veias, ser indígena é sentir a terra, é defender a terra, é proteger cada animal, cada ser vivo, espiritual e físico que se encontra nessa terra. Ser indígena é adorar o sol, é adorar a lua, é adorar a terra, é adorar a água, é adorar os pássaros, é adorar a lua. É ter noção que tudo que a gente toca, que tudo que a gente pisa é algo sagrado. Então, e o que mais sagrado para a gente é a terra. Isso, exatamente. Isso que o Irei falou, né? A gente tem uma conexão muito forte com a terra. E a nossa forma também de se organizar socialmente, politicamente, né? Nós somos reconhecidos pelo nosso povo. É importante também falar isso, né? Que nós nos reconhecemos e somos reconhecidos pelo nosso povo. Então, a nossa forma de ser, a nossa forma de se expressar culturalmente, ela tem especificidades. A gente, por exemplo, o povo Tremembé tem o Torém, que é um fator identitário muito forte do povo Tremembé. Ele é o nosso ritual. E somente o povo Tremembé dança o Torém. Os demais povos do Ceará dançam o Toré. Atualmente, são mais de 15 povos indígenas no Ceará. E o povo Tremembé é o único que dança o Torém, né? Então, o Torém, assim, é a nossa base também, né? Então, o Iraí falou no início da fala dele, né? Que muitas pessoas chegam pra gente e perguntam o que é ser indígena? Mas, às vezes, muitas pessoas chegam perguntando e também apagando a nossa existência, trazendo um pouco de deslegitimidade. Falando, mas tu não parece indígena, tu não parece índio, né? Como as pessoas falam. E a gente tem que entender que o indígena, né, no contexto moderno, ele vai além dessa questão do físico, ultrapassa a questão do estereótipo, né? A gente sofreu muitas violências coloniais e nós somos resultado disso, de um processo de colonização muito forte, muito árduo e que continua em curso, né? Porque quando a pessoa olha para mim e ele não vê a figura de um indígena por conta do tom da minha pele, do meu tipo de cabelo, ainda está tentando me colonizar, né, nesses dias atuais. E eu tenho uma relação muito forte com o meu povo, né? Nasci em contexto de aldeia, nasci em uma casinha de taipa, das mãos de uma rezadeira, que era minha avó. E assim, eu sempre cresci no contexto de aldeia. Não estou falando que só indígena em contexto de aldeia é indígena, porque existe diversas outras formas de ser indígena. E cada povo tem uma forma de reconhecer os seus, né? Então, o nosso povo Tremembé reconhece os seus a partir das suas linhagens, né? Da sua árvore genealógica, da relação que eles têm também com com a nossa cultura, né? Com a proteção do sagrado, com o envolvimento. E essa é a nossa forma de ser indígena, né? O indígena, ele é múltiplo hoje em dia. E assim, você falou sobre o Torém, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão cultural, religiosa, essa conexão que tem, né? A gente ouve falar muito sobre os encantados, né? E queria saber como é que é essa questão da resistência, porque a gente sabe que tem outras religiões que acabam entrando na aldeia, né? E acabam quase que abafando um pouco a própria raiz, né, indígena. Então, se vocês puderem falar um pouquinho. Bom, eu acho que eu posso falar um pouquinho sobre a espiritualidade e o Rodrigo falar um pouquinho sobre o Torém. A espiritualidade do povo Tremembé, não vou dizer que é particular nossa, porque acredito eu que todos os povos no estado do Ceará e todos os povos do Brasil, a espiritualidade ela é muito parecida de um povo com outro povo, né? Mas, especialmente os Tremembé, nós não acreditamos na morte. Nós acreditamos que há uma troca. Uma troca de mundo. Você deixa um mundo físico para viver um mundo espiritual. E quando há essa troca, a gente fala que a pessoa se encantou-se. A pessoa deixou esse corpo sagrado para viver em outro corpo
que não é mais físico. E muitas das vezes, essas pessoas que se encantam, elas têm a permissão de nos visitar em formas de animais, em forma... Na fauna, ela consegue se manifestar na nossa fauna e na nossa flora, né? As nossas lideranças que se encantaram, as nossas crianças, os nossos próprios animais que conseguem nos orientar. E o que é o encantado que nós tanto falamos, né? O que é esse encanto que tem dentro da natureza, que tem dentro dos animais? O encantado para a gente é uma força da natureza. É uma força da natureza, é uma força do mar, é uma força da lua, é a força do meu avô, é a força da minha avó, que lutou por uma terra, que lutou pelos seus direitos, que lutou pelo meio ambiente e que deixou esse corpo físico, porque chegou o momento e hoje se encontra num corpo não visível a esses olhos, né, que a gente tem, e que passa a ser o nosso encantado, que passa a ser aquele espírito que consegue estar dentro da aldeia e consegue estar aqui presente com vocês, presente com a gente aqui do nosso lado, nos orientando, nos capacitando, nos limpando, nos dando saúde, nos dando proteção. Como o Irene falou, né, em relação aos encantados, então hoje nós, enquanto juventude, nós somos a continuação desses encantados, né? Nós somos os frutos desses troncos velhos, que é como nós chamamos nossos anciões, nossos velhos. Então a gente está aqui falando para as pessoas, né, um pouquinho da nossa cultura. A gente está reeducando as pessoas a partir do nosso próprio olhar, né? A gente está assumindo um papel de protagonista da nossa própria história e contando a partir do nosso ponto de vista. Que a nossa história ela foi por muito tempo contada a partir da perspectiva do colonizador, sob o olhar do branco. E nessa contação de história, do ponto de vista do outro, muitas vezes foram contadas muitas coisas de forma errada. Então, quando a gente vem para cá falar da nossa espiritualidade, explicar como é que funciona, a forma que a gente acredita, a gente está resistindo, a gente está dando continuidade aos saberes e fazeres do nosso povo. E em relação ao Torém, o Torém é a dança do nosso povo. Ela é dançada de forma circular, a gente dança com as mãos dadas, né? E elas são dançadas, os cânticos do Torém são cantados na nossa língua materna, a língua do povo Tremembé. E o fato da gente cantar na nossa língua materna simboliza muito a nossa resistência, porque durante o processo de colonização, a gente teve que aprender o português, né? E a gente sofreu essa imposição da língua portuguesa, e a gente perdeu bastante da nossa língua. Mas os nossos cânticos a gente nunca esqueceu, a gente foi passando de geração em geração, e nós continuamos cantando na nossa língua. E no nosso Torém existe um momento que nós chamamos de navura, que é um momento de partilha, em que na roda todos se ajoelham para a Mãe Terra e a gente toma o mocororó, que é a nossa bebida sagrada, feita a partir do caju azedo. A gente utiliza o sumo do caju, que é fermentado, e essa bebida ela assume um papel espiritual dentro desse ritual do Torém. No momento da navura, a gente compartilha, todo mundo bebe uma cuia, esse mocororó, e vai passando. Os nossos anciões tomam, os professores, as crianças também podem tomar. E isso é um firmamento assim, do Torém, o momento da navura, o momento em que a gente realmente está conectado um com os outros. Então, essa é a nossa forma de expressar com o Torém. Só não pode tomar muito desse mocororó, porque senão ele embriaga. E aí você troca o nome. É interessante. De quanto em quanto tempo vocês têm esse ritual que vocês fazem, o Torém? O Torém a gente faz mais em momentos de celebração, em momentos festivos. Então a gente faz nas nossas festas tradicionais. Nós temos no território, no córrego João Pereira, na nossa aldeia, a festa do caju, que acontece em outubro. Nós temos a festa da agricultura, que acontece em junho. E nós também temos feira cultural na escola. Mas além desses momentos das festas, a gente também dança em outros momentos, porque a gente não só festeja nesses momentos. Uhum. Na escola, os alunos também dançam, na sexta-feira. Sempre se reúne para estar celebrando, para estar cantando o Torém. Porque o Torém, ele não é um ritual fúnebre. Ele é um momento de celebrar, de alegria. Então, é nesses momentos que a gente celebra o Torém, a gente canta e dança. Vocês falaram da escola, a escola indígena. Vocês sempre estudaram nessas escolas que tem na aldeia.
como é que é? O que vocês aprendem? Eu sei que vocês aprendem a matemática, o português, mas tem alguma coisa que trabalha a questão cultural indígena? Dentro da nossa escola, a gente tem uma matéria voltada para a história do povo Tremembé, que a matéria recebe o nome de História Tremembé. E aí, nessa matéria, é contado como nota, claro, né? E aí a gente senta os meninos lá e mete pau contando a história do povo Tremembé. E é muito massa, porque dentro dessa história, a gente não conta só a história, a gente vivencia junto com eles, né? Porque a gente não é só aquela aula teórica, também tem a aula prática, né? Onde a escola desenvolve feiras culturais do povo Tremembé, do Córrego João Pereira, onde a gente tenta trazer para mostrar para os nossos jovens, para as nossas crianças, que as ferramentas que a gente trabalhava para trás mente, né, para mostrar para eles que tudo que a gente usa na agricultura, que tudo que a gente usa nessa terra ainda tem valor. Não é porque ficou para trás que não tem valor, né? Aí a gente traz o que a gente usava antigamente para mostrar para eles que, se o de hoje tá bom, o de ontem também era bom. Também me serviu, eu também consegui tirar meu sustento. E aí a gente traz a nossa culinária, a gente traz registros fotográficos, a gente traz artesanato para essa feira. E tem outros eventos que a escola desenvolve, né? Voltada para as nossas vivências, para as nossas histórias. Eu acredito que a educação indígena, ela seja uma das coisas mais importantes que a gente tem no território. Porque imagina se os nossos filhos, né, se nossos irmãos tivessem que estudar numa escola fora da aldeia, como seria, né? Porque isso deixaria a nossa cultura fraca. Ele cresceria dentro de um contexto que não é o contexto de cultura dele. Então a escola indígena ela é uma extensão da nossa vivência no dia a dia, né? Dentro da sala de aula, você está vivendo aquilo que você vive lá fora, na aldeia. Eu lembro que, quando eu era pequeno, na escola, a gente fazia horta, a gente plantava, a gente desenhava os elementos que tinham no nosso dia a dia. Então, a gente estava vivenciando aquilo que a gente já vivenciava lá fora. A feira cultural, como o Irene falou, né, ela é uma extensão disso. Dentro da feira cultural, a gente trata os temas da nossa cultura e cada turma, cada sala fica responsável por apresentar um tema. Culinária, artesanato, medicina tradicional. E é um momento assim festivo, um dia inteiro em que todo mundo vai, se reúne, cada um leva uma coisa e mostra um pouquinho dessa cultura. E algo assim que me entristece em relação à educação indígena, ainda hoje, é a dificuldade da gente ter o ensino médio dentro das aldeias, porque a maioria das aldeias só tem até o ensino fundamental, Fundamental 2. Eu, por exemplo, estudei só até o Fundamental 2 e tive que estudar na escola de fora da aldeia. Eu tinha 14 anos e fui para o ensino médio. E lá eu me deparei com uma realidade totalmente diferente. Um adolescente com 14 anos é praticamente uma criança ainda. E as pessoas começaram a questionar o meu tom de pele, falando, tu não é indígena porque tu tem um tom de pele branco. O que é que vocês comem lá na aldeia? Vocês comem calango? Vocês andam pelado? Todo esse pensamento que na escola, a escola convencional, né, ela tem em relação a nós povos indígenas. Um contexto totalmente diferente da nossa realidade. Porque, assim, eu já sofri preconceito na escola não indígena. E isso, de certo modo, fez com que eu ficasse na encolha, eu ficasse retraído. Eu não queria mostrar a minha identidade, os meus costumes, as minhas tradições. Então, eu penso que quando a gente tira os nossos alunos do ensino fundamental e coloca para a escola de fora, isso é triste, assim, sabe? A gente está, de certo modo, perdendo, porque muitas vezes, quando o aluno termina o ensino médio, são 3 anos, né, de ensino, em que não tem um olhar voltado para essa valorização da cultura, muitas vezes ele vai embora para a cidade, ele tem uma perspectiva totalmente diferente do contexto de aldeia, né? Então, a gente tem que lutar para também colocar o ensino médio dentro das comunidades, das aldeias indígenas. Existem aldeias, né, que tem o ensino médio. Lá no Itarema tem a Escola Maria Venâncio, que fica em Amufala. E a gente percebe a diferença, né, dos alunos do ensino médio de uma escola em que tem esse ensino diferenciado para uma escola em que a gente coloca os nossos alunos lá e eles mudam de certo modo. Então, a aldeia, né, o povo, ele tem também o papel de educar o filho mesmo estando lá fora, porque senão a gente perde
o contato assim cultural. E os professores todos são Tremembé, na aldeia? Todos são Tremembé. E você falou sobre que você estudou numa escola convencional. Queria saber como é que foi, porque vocês fazem parte de um coletivo da Juventude Tremembé. E é um coletivo que resgata essa questão da identidade, da cultura. E queria saber como é que foi esse processo, como que se iniciou. O coletivo Juventude Tremembé do Córrego se iniciou em uma mobilização no ano de 2021, quando eu fui para o acampamento Terra Livre, em Brasília. O acampamento Terra Livre é onde a gente se reúne todas as etnias do Brasil para tratar sobre resistência indígena, sobre política indígena. E eu fui para esse acampamento a primeira vez em 2021. E quando eu cheguei lá, eu vi que a maioria dos povos indígenas tinha grupo de juventude dentro das suas aldeias, né? E na nossa, no Córrego João Pereira, não tinha. Então, de certo modo, eu me senti lá sozinho para tratar sobre o olhar da juventude, né? Sobre as nossas necessidades, sobre aquilo que a gente quer enquanto indígena. E eu senti essa necessidade de criar um coletivo na minha aldeia. Então, quando eu cheguei, eu falei com os meninos, né? Com a Iraê, com a Stephanie, com a Jaísa. Nós somos os 4 mobilizadores desse coletivo, porque nós trabalhamos de uma forma muito horizontal, nunca vertical. Cada um é igual, né? Em relação a isso, não tem nenhum tipo de hierarquia. E o intuito do coletivo foi a gente intensificar essa valorização da juventude, de trazer eles para próximo da cultura. Então, hoje a gente tem um coletivo e a gente tem alunos que estudam no ensino médio na escola não indígena, né? Mas a gente sempre está lá falando com eles, olha, vamos fazer isso, vamos fazer uma exposição indígena, vamos fazer oficina de pintura, de grafismo, vamos mostrar que a gente pode ir lá para fora e aprender um conteúdo, um conhecimento e trazer isso para dentro da nossa realidade para aproveitar dentro da nossa aldeia, para potencializar aquilo que a gente já tem. Então o coletivo é isso, sabe? A gente está expandindo a nossa aldeia também para outros espaços através da juventude. E vocês trabalham com... Eu sei que você, Rodrigo, tem a questão da moda, né? De trabalhar com a questão da moda indígena, que traz esse resgate identitário e traz num contexto contemporâneo. Queria que você falasse um pouquinho sobre a moda indígena, se você puder falar um pouquinho do seu trabalho. A moda indígena na minha vida, ela também se iniciou em 2021, no período da pandemia. 2021 foi um ano muito intenso para mim, sabe? A gente estava em um período de pandemia, a gente vivia muito em casa, fechado, e a nossa forma de se comunicar era através da internet. Então, na internet eu fui publicando as minhas vivências, e certo dia eu publiquei uma foto com grafismo no meu braço em um grupo, né, numa rede social. E eu sofri muitos ataques, muito preconceito em relação ao tom da minha pele. Tinha comentários do tipo, você é um indígena pirata, você não é de verdade, você é um indígena genérico, porque tu é muito branco para ser índio. E eu fui pensar, né, em relação a isso. Por que as pessoas têm essa visão sobre nós, né? Do que é um indígena. O indígena é só aquele do olhinho puxado, da pele mais escura. E eu vi que até a forma das pessoas se expressar em relação a nós, né, o termo índio, ele é errado. Porque isso também é uma expressão colonizadora, né? Foi um apelido que o colonizador nos colocou, achando que nós era indiano, porque ele achava que estava indo para a Índia. E o termo correto é a gente selecionar os povos indígenas, realmente indígenas ou povos originários, enfim. E então, quando eu me vi ali deslegitimado, né, em relação à minha cultura, à minha identidade, e eu já fazia arte desde criança, desde que eu me entendo por pessoa, e eu também já gostava desse negócio da moda, eu vi na moda a oportunidade de me expressar, né, de falar sobre inquietações, de fazer do vestir uma ferramenta política. Então, quando eu fui para a moda, quando eu comecei a fazer meu desenho de moda, os croquis de moda, né, eu sempre tentei voltar o meu olhar para essa realidade de diversidade indígena. Então, meus croquis, se vocês forem conferir nas minhas redes sociais, cada croquis traz um indígena em um contexto, tem um indígena LGBTQIA+, tem um indígena com vitiligo, tem pessoas com deficiência, tem um indígena plus size. Sempre eu tentei trazer essa diversidade para tentar mudar a visão das pessoas em relação a quem são os povos indígenas. Eu acredito que o vestir, ele é político, sabe? Ele pode contar histórias. Então, a vestimenta, né, ela serve para nós estar expandindo assim a nossa cultura, para a gente estar mostrando que a gente não anda, infelizmente, mais como antes da colonização, porque não pode, né? Então, a gente pode também passar as nossas pinturas do nosso corpo para esse tecido, porque
A gente, antigamente, né, antes da colonização, a gente já andava vestido, só que era com as nossas pinturas, né, com nossos grafismos. E hoje, como a gente não pode andar somente com o grafismo no nosso corpo, precisa de vestimenta, então por que não trazer essas pinturas, esses grafismos para a vestimenta, né? Porque a vestimenta ela pode assumir um papel também de pagelança, porque a vestimenta com o grafismo ela tem um poder, cada grafismo tem um significado. E não são somente elementos estéticos, eles são elementos da nossa cultura, eles representam nossos encantados, eles têm simbologias. Então essas simbologias, muitas vezes, a pessoa está com um determinado problema, com determinada doença, e a encantaria que existe, que repousa naquela peça, ela pode estar tratando a pessoa que está vestindo essa roupa. Muito bom. Vocês falou de grafismo, né? E qual é o significado, assim, do grafismo no corpo? Bom, o grafismo não é só simples traços, como algumas pessoas pensam e chegam até a perguntar a gente, né? Não é só triângulos, não é só algo redondo, não é só algo pintado simplesmente na pele, né? O grafismo, ele nasce da orientação de encantados, de seres da natureza. Se vocês repararem, os nossos grafismos, a maioria deles é representando algum animal, algum ser vivo da nossa mata, né? Não só do nosso território, né? Assim, do modo geral, um animal do estado do Ceará, um animal até nível Brasil, né? E aí, o que é que a gente quer com o grafismo? Qual a função do grafismo no corpo, né? Eu vou contar aqui uma história bem pequenininha. Uma vez eu estava num evento e eu tive a honra de pintar uma liderança potiguara da Paraíba. E eu pintando ela, e o grafismo, para quem não sabe, a gente pinta com um palito do coqueiro só por cima da pele, né? Não causa dor, não causa nada. E eu tava pintando ela e conversa vai, conversa vem, a mulher começa a chorar. Aí eu disse assim, meu Deus do céu, eu tô fazendo uma tatuagem, só pode, porque a mulher tá chorando, né? Aí eu disse, o que você tem, mulher? Aí ela disse assim, não é porque você me falou o significado do grafismo e você contou a minha vida. O que eu tô passando nesse momento. E eu disse assim, e o que é? Aí ela disse, não, é porque você falou que esse grafismo aqui, ele fala sobre troca de ciclos, que é o grafismo do peixe, que é o Inhá, que ele é um grafismo que representa um açude sangrando. Porque quando o açude sangra, ele leva muita impurezas. Ele leva tudo que tem. É uma troca de água, né? Ele sangrou uma troca de água. E esse grafismo, ele representa isso. Ele representa essa troca. Esse novo amanhã. E eu pintei esse grafismo nela e pintei o grafismo do Iepitac, que é o grafismo da resistência. E aí ela falou assim, ó, eu tô trocando. Eu tô vendo um novo amanhã pra mim. Eu tô descartando uma fase da minha vida que foi muito dolorosa. E eu tô precisando dessa resistência. Aí eu, nossa senhora, é grafismo, é encantado. Porque eu não sabia. E o que é que a gente acredita sobre os grafismos? É que eles carregam um leque grande de encantaria. Eles carregam muita gente que viveu para trás mente, né? Eles carregam o meu avô, a avó do Rodrigo, eles carregam a cobra coral, eles carregam a onça pintada, eles carregam uma série de pássaros. E se eles têm, se esses animais, se esses espíritos repousam sobre esses grafismos, então eles escolhem as pessoas que a gente vai pintar. Eles escolhem a parte do corpo que a gente vai pintar. Então, quando a gente pinta uma pessoa, a gente nunca fala o grafismo inicial, porque nem nós temos dimensão de qual grafismo nós vamos fazer na pessoa. Porque o encantado daquele grafismo, o animal daquele grafismo, escolhe a pessoa para tratar na vida dela. Para trazer prosperidade com o grafismo da urupema, para trazer conhecimento com o grafismo da coruja, para trazer a cura, a libertação com o grafismo da cobra coral, para trazer a regeneração com o grafismo da jiboia, para trazer o alimento espiritual, porque nem só de carne
nem só de semente, nem só de farinha vive o homem, né? A gente também precisa desse alimento espiritual. E o grafismo do Catitu, ele traz esse alimento espiritual para os nossos corpos. Muito bom. E voltando um pouquinho para a questão, vocês falaram muito sobre a terra, aí a gente fala muito sobre as questões ambientais hoje, né? E aí eu queria saber como é que é essa relação com a terra, relação indígena com a terra. Eu vou falar um pouquinho, o Rodrigo fala mais depois. O território, pra gente, o território é vida. O território é nosso pai e nossa mãe. O território, para nós, no nosso entendimento, ele vai muito além do físico, ele vai muito além do ver, do tocar. Pra gente, existe dois tipos de território, o físico e o espiritual. E nós conseguimos adentrar nesses dois territórios. O físico é aquele que a gente tira o nosso sustento, é aquele que a terra nos dá os nossos alimentos. E a gente tenta trabalhar da melhor forma nessa terra, né? Porque ela é nossa mãe. E o que a gente tira dela é só o que ela realmente nos dá. A gente trabalha muito com as nossas crianças, com os nossos agricultores, o cuidado da terra. Nós não desmatamos áreas enormes. O que nós tiramos é um pedacinho para fazer a nossa agricultura. E após essa agricultura, após a retirada da roça, da mandioca, a gente deixa a terra repousar por um período grande, para ela se regenerar. E falar sobre o território espiritual é muito mágico, porque após a nossa troca de corpo, a gente continua no território, mas continua no território espiritual. A gente vai para dentro do território para proteger cada vez mais as nossas crianças, as nossas mulheres, os nossos idosos. E o território é muito mágico. O território é a nossa existência, né? A gente é parte dele, como a gente já falou no início. E assim, do ponto de vista da sustentabilidade, já é comprovado que onde tem território indígena existe proteção, né? Existe a continuação assim, do nosso ar, né? Do respirar, porque a gente protegendo o rio, a gente protegendo as matas, a gente está dando continuidade à nossa própria saúde, né? Porque são as matas que produzem o oxigênio. E existe muitas pessoas que olham para a terra, né? Somente como valor econômico, como algo para se explorar, né? Tanto que existe preconceito também em relação aos povos indígenas, em relação a isso, que chama a gente de preguiçoso, de que a gente não trabalha, de que a gente não aproveita a terra da forma que deveria aproveitar, porque na visão deles a gente deveria passar um trator e simplesmente plantar um monte de soja, um monte de milho. E eles têm uma visão muito diferente da gente de desenvolvimento, né? O desenvolvimento deles é muito predatório, o nosso é sustentável. A gente respeita a terra, porque para nós é muito mais importante você produzir mata, você produzir rio, você produzir o ar que nós respiramos, que isso é a nossa vida, né? É isso que vai garantir um futuro bom, um futuro digno para as próximas gerações. Lá no Córrego João Pereira, a gente tem o nosso território demarcado. A gente é a única aldeia aqui no estado do Ceará, até então demarcada, desde 2003, demarcada e homologada. Isso nos dá a garantia de usufruto desse território, é protegido pela União. A terra ela não é nossa, porque a gente faz parte dela, então a gente não tem essa visão de ter ela como algo nosso. Nós somos parte dela. Essa visão Nós de também poder, somos natureza, né? Então, assim, eu acredito que a gente lutar pela demarcação dos territórios indígenas, né? Para os outros parentes indígenas, são dezenas e dezenas de aldeias que não tiveram seu processo de regularização até hoje e sofrem muita ameaça, né? Sofrem muita invasão. E a gente tem que lutar por isso, porque não é somente direito dos povos indígenas, é direito da humanidade como um todo. Porque a gente está lutando por um bem comum, né? Que é a continuação da sustentabilidade, do meio ambiente. A gente precisa muito, muito lutar por justiça climática. E existe muito racismo ambiental também, né? Porque as pessoas que
que menos causam a questão da crise climática são os mais afetados por ela. São pessoas que são grupos de minoria, são pessoas que são vulnerabilizadas. E a gente tem que sempre estar lutando, buscando uma sustentabilidade para melhorar a nossa sociedade, porque senão a Terra não vai aguentar mais, porque a Terra está pedindo socorro há muito tempo. A Terra está febril e a gente, os povos indígenas, né, as pessoas que lutam por sustentabilidade, têm sido, de certo modo, um analgésico para essa Terra que está febril, e essa febre ela é causada pela própria sociedade. Então a gente não sabe até quando que o planeta vai suportar, né? A gente vai esperar o planeta realmente não suportar mais para a gente abrir os olhos, né? Então, bora direcionar o nosso olhar para os povos indígenas, porque a gente está falando, porque a gente fala sempre sobre sustentabilidade, sobre proteção do meio ambiente, para que a gente tenha um futuro melhor. Vocês tocaram na questão da agricultura, né? Só para ir já encaminhando para o final, assim, mas queria entender um pouco como é que é a questão da produção, né? Como é que vocês têm a produção de subsistência e vocês vendem alguma coisa? O que mais produz? Agora, nesse exato momento, nesse mês, iniciou-se o período chuvoso, né? Na verdade, se inicia-se no começo do ano, mas a gente começa a plantar no mês de fevereiro, para agora já tá as plantas num tamanho bom, né? Pra gente já tá cuidando. E a gente, nos nossos roçados, na nossa capoeira, a gente planta milho, feijão, mandioca, macaxeira, jerimum, gergelim, uma série de cereais, né, que a gente consome dentro da aldeia. E o feijão, o milho, geralmente é para o nosso consumo. O milho a gente come, o que a gente pode, come canjica, come um bocado de coisa gostosa lá do milho. O feijão fica pra gente consumir nas nossas casas. E o milho para as galinhas comer. Agora, a mandioca, a macaxeira, a gente faz farinhada. E nessa farinhada, a gente vende para alguns comerciantes locais. Tanto a farinha como a goma. Mas sempre deixando da gente consumir de um ano para o outro. Porque os nossos roçados, as nossas capoeiras, a gente planta um determinado território pequeno no nosso quintal e geralmente fica de um ano para o outro. Aí todo ano a gente tem o roçado, todo ano a gente tem a farinhada. A gente tem a retirada dessa roça do chão para a gente fazer a mandioca e a farinha. Muito bom. Bom, vocês têm mais alguma coisa que vocês queiram compartilhar para a gente já ir finalizando? Bom, o que eu tenho para dizer para as pessoas que vão assistir a gente é que quando vocês assumem a causa do meio ambiente, quando vocês falam que vão se juntar ao movimento indígena, de uma coisa eu quero que vocês tenham certeza, é que vocês vão estar lutando para defender esse chão que a gente pisa, para defender esse ar que a gente tem que respirar todo dia, né? Vocês vão estar lutando pelo meio ambiente, pelo mundo melhor. Acho que o Iraí falou tudo, né? Ele falou exatamente o que eu falaria. Então a gente gostaria de agradecer o espaço, né? Porque é muito importante também para a gente estar fazendo comunicação, que a comunicação indígena ela tem sido de suma importância para a gente transmitir os nossos saberes, a nossa forma de viver em sociedade, né? De mostrar um pouquinho para as pessoas também que a nossa forma de viver ela é uma forma regenerativa, ela é uma forma sustentável e de expandir isso também para outros espaços. Então as redes sociais, as mídias sociais são muito importantes e eu fico muito feliz assim de ter essa oportunidade de estar aqui com vocês compartilhando as nossas vivências. A gente que agradece aqui, um prazer e uma honra estar com vocês. Quem quiser seguir eles nas mídias sociais, Iraí Tremembé, Rodrigo Tremembé, serão muito bem-vindos aí, vão poder ampliar aí as comunicações e ampliar os seus universos, né? As visões de mundo, que tem muito a contribuir com a gente. É isso aí, muito obrigado. Muito obrigado, os Obrigado, nossas câmeras. E é isso. Beijos do Iraí.